Porque o Daniel fez uma aula, fez vários capítulos numa só. Aqui. Essa a gente leu. Não lembro se a gente chegou a ler essa página toda. Mas eu acho interessante a gente voltar só, mesmo que tenha lido só essa parte aqui. Francisco era alma sensível e generosa. Era a harpa afinada que o mundo espiritual poderia dedilhar, quando lhe aprouvesse. E foi isso que ocorreu. A luta começou para ele dentro da sua própria casa. A quem fê-lo lançar mão da espada foi seu próprio pai. Pedro Bernardone acendeu no coração do seu filho a chama do amor pelos outros, da igualdade. Essa a gente leu, né? Da igualdade, da humildade, de que todos deveriam participar da alegria universal. E o que falou a sua mãe e a Jarla nasceu no cerne do espírito. O que elas lhe responderam deu-lhe uma linha de procedimento sem precedentes. Muitas vezes se surpreendia apreensivo, no entanto sentia um cântico por dentro. Sua consciência abria-se em clareira extraordinária. Uma força interior lhe ordenava na urgência da sua missão para prosseguir. E foi nesse transe que teve interesse em conversar com Deus, pelas vias da oração. É interessante que na última aula, a gente falou sobre as etapas, e nessa etapa ele está na adolescência, né? Ele já está numa idade que já tem uma consciência melhor. E aí, lembra que eu falei da glândula pineal, que é a hora que ela realmente... A glândula pineal, ela é tratada como uma mediunidade nossa, ela está toda ali. Ali que faz a conexão com o mundo espiritual, com as nossas vidas. Então, por isso que essa fase da adolescência é uma fase muito conflituosa. Além dos hormônios todos que estão vindo no corpo, ainda vem essa parte da glândula pineal, que é a hora que ela começa a se expandir. Mas cada caso é um caso. Nem sempre, como a gente já sempre fala no espiritismo, não há uma coisa igual com todo mundo. Depende de cada ser. Às vezes ele já tinha a glândula pineal já bem mais trabalhada, até pela potência que ele tinha espiritual, né? Mas geralmente ela começa a ser ativada mesmo, liberada na adolescência. Por isso tantos conflitos. Aí a gente tem que entender um pouco os adolescentes. Espera aí só um minuto, gente. Toma, tem dinheiro aqui. Deixa ali. Ai, meu Deus, gente, desculpa. Não dá, Rico. Não pode. Pronto. É porque o telefone dele tem senha, e só quem libera sou eu. A gente tem que controlar, né? Então, vamos lá. O filho de Maria Picalini... É Picadilly, não era? Picalini? Colocara-se por destino em extremo contrário seu pai, em tudo que se pudesse analisar desses dois homens. Vamos encontrar Francisco em seu luxuoso quarto, vestido com roupas de esplêndida beleza, para as horas de descanso. Seus pés descalços, afundados em grosso tapete, não apareciam. Sentindo-se desajustado naquele ambiente, não conseguiu, naquela noite, conciliar o sono, na necessidade de descanso, ainda que desfrutando o conforto habitual e com a cabeça despreocupada no tocante às coisas materiais. Ele, o missionário do amor, estava inquieto para começar o seu trabalho. Se preciso, ofereceria o seu próprio corpo. Porque ele já tinha feito isso, né? Isso tudo estava intrinsecamente nele. Tudo isso que ele ia vivenciar, que ele estava vindo preparado, ele já havia passado anteriormente, né? Em provas bem duras, que foi na época que ele foi João. Então, tudo aquilo ele já tinha dentro dele, toda essa luta que ele vinha, ele já estava preparado. A gente lembra na preparação da reencarnação dele, quando ele se encontra com os espíritos que vão reencarnar junto a ele, o preparo que ele tem, e ele prepara aqueles ali, falando qual era o lema deles, né? Perdoar sempre, ser sempre compreensivo, nunca guardar rancor, que a gente até falou como, né? E interessante, vocês vieram na palestra sábado? Divaldo falando sobre Francisco, vocês viram? Ele falando que há 2 dias, naquele dia, ele tinha feito uma viagem astral, né? E que tinha, já estavam os mensageiros, os franciscanos, né? Vamos botar assim, os seguidores de Francisco, já estavam reencarnando aqui, esperando a vinda do mestre deles. Porque agora era a hora também dessa grande mudança. Então é fantástico a gente estar vivendo isso e poder estudar esse livro agora, porque a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. A gente vai vivenciar isso. Mesmo não sabendo quem vai ser ele, aonde ele se encontra, como será isso,
a gente vai estar participando e com certeza vamos estar absorvendo no na nossa psicosfera luzes que a gente sabe que tem vários espíritos evoluidíssimos reencarnando nesse momento no nosso planeta para dar essa alavancada. Então você imagina só, a nossa psicosfera está sendo o tempo todo trabalhada. Por que eles pedem tanto pra gente? Toda hora vem alguém falando, ou é algum centro espírita, ou é no Facebook. Tem várias coisas falando, vamos nos unir em prece por causa do momento, porque é um momento de grande, não é só a Olimpíada. A Olimpíada é porque ela traz o olho do mundo para cá, claro. Mas é porque a transição é gigante. E a espiritualidade sabe como usar, o que ela tem que fazer para que a gente se mova. E a gente acompanhou isso desde o início do livro, lá no início, antes de João reencarnar, quando a gente viu as cruzadas, a gente viu aquela cidade astral pesada, a gente viu todo o preparo da espiritualidade, que não tem uma folha que caiu na história que não tenha sido por vontade de Deus, por necessidade do homem, das nossas lutas, né? Então você imagina só, ele já estava ali nessa hora, você imagina os conflitos, ele precisar nascer numa família, né? Porque ele precisava servir de exemplo, porque na verdade ele não precisava de nada disso. Ele nunca precisou. Mas o exemplo dele, que até hoje pra gente, muitas pessoas, vocês devem conhecer, ele largou tudo, ele tinha dinheiro, ele deixou tudo. O exemplo dele até hoje é arrebatador. Porque uma pessoa que abdica do dinheiro é muitas vezes vista como louca. Ele enlouqueceu, deixou tudo para todo mundo e foi andar na rua. A gente até julga, a gente mesmo julga dessa forma, né? Então, ele tá, na verdade, tudo que ele passa é muito mais como Jesus. Nada era para ele, era tudo para nós. Para que aquele exemplo, aquela força, a força da superação dele, fosse para a gente. Tão marcante que a gente pudesse, sempre que a gente fosse cair em alguma prova, ou que tivesse dificuldades, a gente usasse esses exemplos para que a gente pudesse sair da situação, né? Mas a gente só faz isso quando a gente tem essa lucidez na nossa mente, né? Quando a gente realmente escolhe servir a Deus e não a Mamon. Então, vamos lá. Eu acho que eu li essa parte. Os fatos espirituais exerciam sobre ele grande influência. Sentia uma saudade atávica da época do mestre, como se estivesse participado intimamente de todos os detalhes de sua vida. Porque, como ele era muito evoluído e ele era o líder de toda aquela missão, ele reencarnou, mas na espiritualidade, a gente lembra também, o trabalho era imenso, que teve até toda aquela coisa de desfazer aquela legião esqueci o nome dele agora, daquele espírito trevoso, né? Agora fugiu. Então, teve todo aquele trabalho, porque eles sabiam que se ele tivesse ainda no comando, seria mais difícil. Então, a espiritualidade enquanto ele é como se fosse assim, amadurecendo para o trabalho, a espiritualidade está ali, trabalhando intensamente, incessantemente, que é o que a gente fala quando a gente vem aqui para casa, que a espiritualidade, ela está atuando 24 horas. A partir do momento que você entra, você está sendo amparado e auxiliado. A gente não tem noção da quantidade de trabalhos, de operações que são feitas na palestra, que são feitas desde quando você entra, porque bastou entrar na casa espírita. Não que você não possa fazer isso em outros lugares, mas a casa espírita é um ambiente completamente preparado. Então, é aqui que você vai receber muito, por isso é importante, o curso, o trabalho. Quanto mais, o Luiz Mário, uma vez, ele falou num curso que eu fiz com ele, eu achei aquilo maravilhoso. Ele assim, gente, quanto mais você puder vir para a casa espírita, venha. Porque menos você vai sofrer na rua. Porque não é que você vai se enfiar aqui e não vai viver a sua vida lá fora, porque também não é isso que Deus quer. Mas quanto mais eu me dou ao trabalho e eu exerço essa coisa, eu estou me livrando de várias situações que poderiam estar me jogando na lama, estou exercendo o amor, estou trabalhando sentimentos dentro de mim, estou sendo auxiliada para que eu possa ser amparada. Que às vezes eu estou com até uma doença que está vindo, alguma situação que possa estar vindo, ela pode estar sendo trabalhada porque eu estou aqui me doando, eu estou aqui sendo importante, eu estou aqui fazendo a minha transformação. A espiritualidade vê e fala, olha só, não é agora que é para chegar isso. Vamos dar um tempo, porque realmente ela está com vontade de mudar e ela está exercendo, e o trabalho dela é importante para a gente. Então, será que a gente consegue? E consegue, muitas vezes, abrandar a prova, diminuir dores, resolver problemas, muitos, é que a gente não vê, a gente ainda não tem. E como a gente ainda é concreto, né, porque a gente é criança, a gente está num patamar de criança para acreditar nessa espiritualidade maravilhosa. Então,
Se a gente tendo a fé, as coisas vão acontecendo. E isso que ele sentia era só o trabalho todo imenso, porque, quando ele estava em desdobramento, ele voltava a ser João e atuar fortemente nisso, né? E a gente já vê, eu não sei se vocês já ouviram, mas a Iracimesmo, ou pessoas que têm a mediunidade muito desenvolvida, elas falam facilmente como é o desdobramento, o que acontece, para onde vai, trabalho, tudo. Então, o trabalho é incessante. Eu lembro que quando eu tive o meu filho, eu trabalhava no SEMA. Eu ainda não tinha, nem existia o SEJA. Eu trabalhava lá e trabalhei bastante tempo lá na evangelização e em curso. Aí, quando eu tive o meu filho, eu me afastei, porque neném, você fica em casa, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. E eu comecei a ter muito sonho, a minha mediunidade sempre foi muito pelo sonho, no desdobramento. E aí, teve um que eu sonhei que era só sangue. Eu só via sangue e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Aí, era só sangue, muito sangue. E eu fui falar com uma das pessoas que são responsáveis lá, que é super médium, uma pessoa super do bem, maravilhosa. E na hora, a mediunidade dela era tamanha que ela coloca a mão assim, ela segura assim no seu braço e ela consegue visualizar o que está acontecendo com você. E aí, na hora, ela falou assim pra mim, Tati, você tem que voltar a trabalhar urgente, porque você trabalha no Vale dos Suicidas. Aí eu fiz assim, oi? Você está indo para lá, só que você não está na casa. Então, quando você vai para lá sem um amparo, acontece o quê? O desequilíbrio. Então, você faz parte dessa legião de socorro. Então, o que você tem que fazer? Isso é para a gente entender que o nosso espírito não para. Quando a gente se dedica e se abre ao trabalho, a espiritualidade facilmente pega a gente porque ela precisa da gente. Ela precisa do nosso amparo. De noite, na hora do coisa, é a hora de resgatar, de amparar, de fazer muito trabalho. Por isso que a hora do sono é a hora dessa hora do desprendimento do corpo é tão importante, porque a gente não sabe para onde a gente vai. Então não é muito melhor a gente ir para um lugar que a gente vai estar trabalhando e sendo trabalhado? Amparado pela espiritualidade, sendo socorrido. E aí, quando ela falou aquilo, eu comecei a fazer. Ela me botou primeiro num tratamento para poder me harmonizar, e depois eu voltei ao trabalho, mas eu fiquei pouco, porque aí eu vim para cá, porque era muito longe para mim, com o bebê. E aí vim para cá, graças a Deus, não tive mais aqueles sonhos, continuei no trabalho. Não vou te dizer, eu não tenho a minha mediunidade, ela oscila, eu não tenho assim claramente onde eu trabalho agora, o que eu faço. Mas que eu sei que eu vou e eu trabalho, que é incessante, porque o espírito ele não cansa, ele não dorme. Ele não precisa deitar no quarto e dormir para ter uma noite de sono de 12 ou 8 horas, não precisa. O espírito, quando a gente dorme, nosso corpo é que fica exausto. Quando a gente dorme, ele vai para onde ele se afiniza. Se é um trabalho, se é uma coisa, uma preocupação incessante, se é um filho que está longe, se é alguém que desencarnou, é ali que a gente vai, é onde a minha mente se ligar. Então é isso que a gente tem que ter em mente, porque quanto mais a gente estiver afinizado com a casa espírita, quanto mais o nosso espírito estiver em sintonia com os espíritos superiores, com eles é que estaremos. São eles que vão nos resgatar, são eles que vão nos amparar. Porque para eu ter ido atrás, porque eu já tinha alguém também falando, vai se cuidar, porque o nosso anjo protetor está aqui. Ele está amparando o tempo todo. O tempo todo. Não tem um momento que ele não faça. Mas a gente tem o nosso livre-arbítrio. Ele está ali, ele deixa. Você vai agir como você melhor escolher. E Francisco, ele sentia toda essa espiritualidade pelo grau de mediunidade que ele tinha, né? Na verdade, eu acho que ele viveu muito mais lá do que aqui, né? Aqui ele vinha mais pra gente, pra mostrar. A sua mente era um fulcro de ideias intermináveis, parecia um desfile constante de pensamentos, entre os quais ele escolhia os mais agradáveis, os que mais combinassem com os seus sentimentos. Notava-se uma claridade diferente em torno dele. Seus pensamentos riscavam os espaços como fios de luz, e na medida em que se elevavam, mais se acentuava a claridade. Naquela hora, ele estava encontrando com Deus. Pondo-se de joelhos, falou com benevolência. Isso é interessante a gente pensar, porque quando a gente entende que a gente está falando só de glândula pineal, ele vai falar sobre a glândula pineal, sobre toda a potência do espírito e da nossa mente, toda a mediunidade ela vem dali. A espiritualidade vai se aproximar de você, vai fazer qualquer tipo de trabalho, psicografia, é tudo através da glândula pineal, do acoplamento entre os espíritos. Então, quanto mais a gente estudar... eu já fiz essa pergunta, mas eu não lembro a resposta. Vocês vieram sábado? Aquele livro é sensacional.
Aquele livro é um estudo de mediunidade. Eu estava lendo, dei uma lida rápida. É bom de ler fácil. E assim, está falando sobre a glândula pineal. É muito interessante a gente saber a potência que a gente tem dentro da gente. E nós todos temos. Nós todos temos. Quanto mais estudarmos ela, mais trabalharmos mediunicamente, mais ela fica aflorada, mais a gente sente esse mundo espiritual que está à nossa volta. E aí, ali, ele estava sendo, a sua mente era um fulcro de ideias, porque ele estava totalmente conectado com aquilo tudo. Pai Celestial, sinto que nasci para alguma coisa nesta terra abençoada. Sou como ave solitária, que o cansaço faz descer nesta região. A cidade de Assis acolheu-me com carinho e nesta mansão desfruto do luxo. O ouro convida-me extravagâncias, que meu coração desaprova, intentando convencer-me de que o meu caminho é diferente e que devo fazer alguma coisa em favor dos surdos e cegos que andam comigo. Pai de todas as coisas, que devo fazer? Onde devo pisar? Que de comer? Qual deve ser a minha maior preocupação? Alivia, meu Deus, esta guerra que eclodiu na minha frágil mente. Eu quero paz. Força poderosa do universo. Eu quero ser útil, bom e agradável. Mas como fazê-lo? Traça, meu Pai, em meu coração o teu programa, que o seguirei fielmente. E permita que eu seja instrumento fiel em tuas sagradas mãos. Deste-me uma mãe admirável. Colocaste em meu caminho um sol na pessoa de Jarla, bem como muitos companheiros afáveis. Devo-te muito por isso. Ainda que me falhem os recursos para agradecer-te, quero, Senhor, que decidas a minha vida, que sinto palpitante dentro do peito. Rogo-te os favores dos deuses menores, para que possam guiar-me nos roteiros da terra e me ajudarem a decidir nas encruzilhadas das provações. Permite-me, Senhor, que eu fale igualmente com Jesus, o teu Filho incomparável, aquele mestre que não posso esquecer desde os primeiros entendimentos, quando minha mãe contava-me suas histórias e a fascinação pelos seus conceitos me esmagava. Escuta-me, Cristo. Sou um frágil barco no Mediterrâneo, em tempos de tempestade. E as ondas levam-me a seu sabor. E o impulso para ti me arrebata. Que queres que eu faça? Estou prestes a cair nas águas perigosas, sem ter a habilidade do nadador. Estou ansioso por uma mão, qual a que deste a Pedro no mar da Galileia, socorrendo-o ao faltar-lhe a fé. Sou um verme. No entanto, eles também são criaturas do amor de Deus e têm sua utilidade em seu pensamento na onisciência do Criador. Exatamente o que a gente estava falando. Nesse momento, ele escolhe seguir a quem? A Deus. Ele entende que ele vive num mundo material, que aquilo o sufoca de uma maneira imensa, que ele não pertence àquilo ali, e ele vive um conflito. Como é que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Para quem? Aonde seguir? Como fazer? O que vestir? Ele já tem ali um pedaço pequeno da prece dele, né? Ele fala coisas ali que você já está vendo que ele já está, né? A transformação é constante nele. Que, na verdade, a transformação é só daquele momento, daquele ser, naquele instante da encarnação, porque ele já estava pronto. Francisco estava inundado de luz. No momento, deu-se suave estalo no centro da sua vida. Seu córtex cerebral tornou-se um sol, irradiando uma luz encantadora. Os terminais nervosos que se encaixam no crânio se avolumaram, dando para todos os centros de força uma energia divina, suspendendo o espírito às alturas inacessíveis. A gente não tem condição de entender, compreensão de entender o que seria a alturas inacessíveis. É aquela coisa da gente perguntar, a vida fora do nosso planeta, o que é Deus? São coisas que a gente ainda não tem condição de compreensão. Então, um espírito desse, ele já tinha toda essa ligação com o Pai, ele já tinha toda essa sabedoria, mas ele estava no momento da descoberta para este plano. Na hora dele seguir.
colocando-o a respirar com divina força da vida. Seu peito parecia uma constelação onde as estrelas brincavam de esconder e ressurgir. Cores variadas cruzavam seu ser em êxtase. O coração do rapaz absorvia as claridades, sem que a escrita pudesse explicar, sem que o verbo encontrasse recursos para reproduzir. Uma auréola em que o azul celeste predominava tomou o centro das emoções, e no peito do coração, e no meio do coração, abriu-se uma estrela de luz. A gente tentar imaginar uma cena dessa é maravilhoso, né? Porque ele descreve muito bem. A riqueza de detalhes é muito grande, né? Você imagina um espírito do tamanho da luz dele se encontrar com Deus. Eram coisas que a gente só ouviu na época dos apóstolos, né? Jesus conversou com o Pai, né? Porque depois dos apóstolos a gente veio conversar com Deus, com Jesus. Ninguém mais fala de Deus, né? As conversas vão vindo com o Pai. Não tem mais essa coisa Jesus conversou com Deus, né? E esse encontro é muito bonito. E o Pai é sabedoria pura, né? Eram ampliadas pelas glândulas pineal e pituitária, encaixando-se na retina, deixando Francisco contemplar perfeitamente o que se passava dentro de si. Mais uma vez, a glândula pineal. Olha como ela é importante na nossa vida. Como é importante a gente saber sobre essa glândula e saber que ela está totalmente ligada ao mundo espiritual e é onde a gente tem potências muito grandes. Encaixando-se na retina. O fenômeno divino da vontade de Deus, pela presença do Cristo em seu íntimo, era Jesus andando no mundo do seu coração, falando aos ouvidos da alma e acompanhando as suas palavras, as imagens correspondentes. Quem visse seu corpo naquela hora, mal o distinguiria, pela profusão de luzes que o cercava, provindas de fora e nascidas de dentro. Era o encontro do mestre com o discípulo. O jovem escutava com serenidade dentro de si. Francisco. Eu amei isso. Temer é cortar a comunicação com quem quer te ajudar. Duvidar é fazer crescer dentro de si os obstáculos. Sentir-se ofendido pela incompreensão dos outros é sinal que não aprendeste a perdoar. Julgar os erros dos outros somente por julgar é atestado de que o amor não se fez presente no teu coração. Isso é muito profundo. Que quando a gente vê, temer é cortar a comunicação com quem quer te ajudar. É o medo. Que quando a gente está numa prova, numa dificuldade da nossa vida, numa situação de, vamos botar, desemprego, morte, qualquer coisa, a primeira emoção que nos aparece é o medo. É o medo do desconhecido, é o medo do e agora, o que vai ser? Como é que eu vou seguir agora? Então, esse medo, quando vem, ele paralisa, ele acovarda, ele muitas vezes joga na depressão, ele faz o negativo. Ele não consegue, não é aquele medo que te previne, que você tem que usar um capacete, que você tem que ser cuidadoso sim para atravessar a rua. Não é esse o medo que a gente está falando. A gente está falando do medo que corta, do medo que paralisa, do medo que te faz ficar em casa, porque se você sair na rua, você pode ter uma bala perdida. Se você sair na rua, vai ter um assalto ali, que fulano foi assaltado ali, eu também posso ser. É um medo que faz com que a gente não haja. Esse é o pior medo de todos. Porque, como ele falou, o medo corta a comunicação com quem quer te ajudar. E porque o outro passou por determinada situação, não quer dizer que eu vá passar também, porque aquela era a prova dele. Aquela situação que ele passou era uma necessidade dele. Teve uma palestra aqui, eu esqueci o nome da menina, ela falou assim, ela vem de Niterói da palestra aqui, ela falou, gente, se eu tiver medo, eu não saio de casa. Como é que eu viria para cá? Então eu entrego para Deus todo dia. Quando eu acordo, eu me entrego para Deus. Porque se eu me entrego para Deus, qualquer coisa que acontecer, é Ele que está no comando. É Ele que está me amparando. E se acontecer, porque a gente já está careca de falar isso, né? Tinha que acontecer. Não existe bala perdida, tem bala endereçada. Ela é exatamente para aquele ali. Ah, mas, poxa, isso não podia acontecer. Aquele raio que caiu ali na praia, aquela pessoa não podia estar ali, era para ela. Porque um raio cair na praia em cima de você, era para quem? Para você. Então, quando a gente começa a viver assim, a gente para de ter medo, de achar que tudo vai acontecer comigo e eu não posso ir, eu tenho que ficar em casa, eu não posso ir até ali porque eu sei que tem um monte de coisas acontecendo ali na rua. Não tem. Temos sim que ter cuidado, andar atento, não ficar de bobeira na rua, mas não pode te paralisar em casa, te prender e deixar você de viver. Porque senão a gente vira o quê? Refém. Refém de quem? Não é da marginalidade, é de nós mesmos.
da nossa mente, que nos prende em situações de conforto, às vezes. Porque eu também me escondo atrás do medo para não seguir, para não enfrentar. Porque é muito mais... Ai, não, eu tenho medo. Eu tinha muito medo de dirigir. Muito, muito medo. A minha mãe tinha, ela botou um medo em mim também, e eu botei a carapuça porque eu falei assim, eu quero esse medo, porque tinha muito medo, eu não dirigia. Aí, em determinada hora da minha vida, uma amiga minha virou pra mim, quê? Você não sabe dirigir? Isso era uma coisa que sempre estava na minha cabeça. Vou ter que aprender a dirigir porque um dia eu vou ter filho. Eu tenho que levar eles pra tudo quanto era lado, né? Mas eu não conseguia passar. Meu pai me botou na autoescola, me botava no seu caso. Eu burlava, eu fugia da autoescola, fingia que eu não via o cara me chamar, chegava lá, fazia isso tudo. Aí, um dia, minha amiga virou pra mim e falou assim, olha, quem não dirige pra mim é igual uma pessoa deficiente. Depende dos outros pra tudo. Aí eu falei assim, não, mas você não, depende sim, olha só. Ou você pede carona, ou você tem que pegar um ônibus, ou você tem que pegar um táxi, ou você tem que fazer não sei o quê. Aí aquilo entrou na minha cabeça de uma forma assim, nossa, é verdade. Aí ela falou, além disso, ela falou assim, e quem não dirige é porque tem medo da responsabilidade que isso pode trazer para a vida. E porque quando você dirige, você tem responsável não só por você, você é responsável também por tudo que você está fazendo, que você pode atingir o outro. Então é muita responsabilidade dirigir. E eu era muito medrosa. Aí eu assim, gente, será que é isso? Eu comecei a me policiar e ver. O meu marido veio, não, vou te ensinar. Ficou me insistindo. Toda vez eu tentava fugir. Só que ele sentava no carona. Eu tinha que dirigir. Ele foi insistente comigo até eu vencer. Eu dirijo hoje tranquilamente. Não entendo como é que eu tinha tanto medo. Eu tentei fugir dessa prova. Fui dirigir com 29 anos. Demorei pra caramba pra dirigir. Tentei ao máximo. Eu tinha minha irmã aprendeu a dirigir, então eu ia na carona. Só que, cada um vai seguir um caminho, né? E aí? Você vai enfrentar? A vida vem toda hora falar pra você, e aí, é agora? Todo o menor problema que seja, são desafios que muitas vezes o nosso espírito tem séculos e séculos tentando vencer, e a gente se esconde no medo. Então, o medo, ele paralisa. E aí, quando eu dirijo hoje, eu fico tão feliz quando eu me vejo dirigindo sem medo nenhum, e ainda não entendo por que eu tinha tanto medo. E aí, isso me dá força até para vencer outros medos meus, que a gente sabe que é difícil vencê-los, né? Eu usei o dirigir, mas eu não estou dizendo que todo mundo que todo mundo tem que dirigir e que isso tem que ser para todo mundo, porque para cada um a lição é aquilo que precisa ser. Se ela me tocou tão profundamente aquelas palavras, é porque realmente aquilo me incomodava de uma forma que eu precisava dirigir. Era um medo que eu precisava vencer. Então, cada um de nós sabe aquilo que a gente precisa ultrapassar. E é só acreditando e tendo fé. Só. E ter cuidado. Porque se você ter cuidado, atenção, responsabilidade, você pode seguir sim, sempre. Então, temer é cortar a comunicação com quem quer te ajudar. Duvidar é fazer crescer dentro de si os obstáculos. Exatamente a mesma coisa. Porque quando eu falo, eu creio, mas eu não creio. Ontem eu conversei com uma amiga, ela tá doente, e aí ela falou assim pra mim, não, mas eu tenho fé. Mas assim, então você não tem fé. Porque a fé é algo que quando a gente tem a fé, porque a gente fala, eu tenho fé, a gente fala com muito, sem conteúdo, né? Sem profundidade. Eu acredito sim em Deus. Você acredita mesmo? Você acredita? Porque é aquela diferença, né? Eu acredito e eu sei. Eu sei que aquilo é possível. Eu sei que Deus sim está no comando e que cada coisa que acontece na minha vida é por ordem e vontade de Deus. E aí é diferente. Porque eu estou fazendo tratamento espiritual, eu sei que vai dar tudo certo. Mas peraí, não gostei do jeito que você falou. Se você está fazendo tratamento espiritual e você acredita, então você tem que mudar esse jeito que você está falando. Porque tudo é como a gente bota a vontade da gente. Leon Denis fala muito da vontade. A vontade é que move o ser humano. Se é uma vontade pouca, não tem vontade. A vontade com desejo, a vontade de mudar, a vontade de seguir, a vontade de acreditar que aquilo sim é possível e eu sou capaz. É a vontade que a gente sente dentro. É aquela vontade que te motiva, que te acorda, que te faz sair da cama, que te mexe os brios, que te faz acordar no meio da noite para pensar naquilo ali. É essa vontade. É essa fé que é o eu sei. Eu acredito sim, porque eu sei que é assim. Não vai acontecer, está acontecendo. Estão dizendo que está tendo a transição planetária, mas será? Não, está sim. Está tendo a transição. A gente vê em diversas situações. Pode parecer que são poucas, porque o bem é pouco falado.
Fala-se muito das atitudes ruins, das matérias horrorosas, das atrocidades que acontecem no nosso planeta, porque o ser humano gosta de ver. Gosta de assistir coisas ruins, pesadas, porque aí ele fica ali, ó, botando a culpa, tá vendo? Ah, tá vendo? Ele fica no campo de conforto. Ele sai dele e fica ali ocupado. Mas também como é que eu vou sair de casa? Olha só. Só acontece tragédia. Só que tem coisa horrorosa. Mas só tem coisa horrorosa com quem fica ligado nisso. Ou que precise passar por isso. Aí é inevitável. Aí a gente precisa ser... É o acerto. É o acerto da nossa consciência com a lei que a gente tem dentro de nós. Nós todos temos. As leis morais, elas estão intrinsecamente em cada espírito. Nós todos temos todas as leis morais gravadas no nosso, lá no nosso, né, no campo mental, ele está lá gravado, tudo, tudo. Por isso que cada situação que a gente comete de engano, a gente vai querer consertar. Não é Deus que vai botar a gente para fazer um acerto de contas. Somos nós que vamos querer consertar, porque a nossa consciência ela vai se expandindo de uma tal forma que ela mesma não aceita não caminhar da forma correta, que ela acredita. Sentir-se ofendido pela incompreensão dos outros é sinal de que não aprendestes a perdoar. Aquilo. Fulano falou, não aceitou o que eu disse. E eu estou certo. Por que ele não confia em mim? Por que ele não me escuta? Ah, fulano é isso e aquilo. Quantas vezes a gente faz isso ao longo do nosso dia? Quantas vezes a gente fica revoltado porque o outro não nos entendeu, não aceitou a nossa verdade? Porque a minha verdade é a minha verdade, o evangelho eu sigo porque eu quero. Por que você tem que seguir também? E eu acho que você tem que seguir, você tem tudo que eu falar, você tem que aceitar. É a minha mente infantil de querer mudar o outro, porque o outro não muda. Eu não mudo o outro, né? O outro não muda não, desculpe. Eu não mudo o outro, eu só mudo a mim e é tão difícil mudar a mim. Como é que eu vou mudar o outro? Como é que eu vou fazer essa cobrança? Por que eu quero mudar a cabeça dos outros? Por que eu acho que o outro tem que seguir da forma como eu sigo, porque a forma que eu sigo é certa. Isso é uma mente infantil. Joana, mais uma vez, ela fala isso o tempo todo, todos os livros dela, ela coloca isso. O crescimento é nosso. Nós caminhamos solitariamente. A gente ainda não percebeu isso. Nós queremos todos juntos conosco, pensando igual a gente. Se não pensa igual a mim, não tá legal. Vai pra lá, você ainda tá muito atrasado. E não é assim. Não é assim. A gente tem que fazer... Quando a gente sentir isso, eu falo por mim. Várias vezes acontece comigo. Quando a gente sentir isso, a gente tem que fazer a reflexão. A raiva, quando você bota... Você está falando o caminho certo, cara. Por que você não quer seguir? Estou te dando a dica. Vamos comigo. Mas esse caminho certo é meu. Esse caminho certo cabe a mim. Já estou pronta para esse caminho certo que eu estou seguindo, que eu escolhi viver. Agora, de repente, você ainda não está. Ou, de repente, o seu caminho certo é o seu também. E eu tenho que respeitar. E é tão difícil a gente respeitar o outro, como o indivíduo também, como tendo direito à escolha, a gente quer sempre botar a nossa. Porque, afinal de contas, eu já sou espírita. Eu já li Joana de Ângeles, já li um monte de livro. Eu sei tudo. Não sei? Sei. Ó, tem todos os evangelhos, tem evangelho, tem livro da Gênesis. Gente, já sei tudo. Pergunta pra mim que eu te falo. Vambora. Mas eu faço um monte de besteira, né? A gente comete um monte de besteira. Mas falar e dar conselho é uma maravilha. A gente sabe resolver o problema de todo mundo. Vem aqui, que a gente vai conversar, eu vou dizer pra você como é que você tem que agir, você fala pra você, agora o meu. Então é isso. Na verdade, o problema do outro vai chegar pra gente da forma que a gente escuta muito isso nos livros espíritas. Cala-te, escuta mais. Deixa o outro, que às vezes tem dificuldade tamanha em se expressar, e aquele momento é o momento dele que ele está conseguindo botar para fora, e você ser caridoso e ouvir. Porque quem cala é muito melhor. Escuta, guarda, do que queira botar a sua verdade. Porque às vezes aquele irmão só está precisando pôr para fora. E aí a gente está auxiliando e ouvindo. Porque quando a gente ouve e pega aquele conteúdo, e a gente é inteligente no sentido de querer se estudar, a gente traz aquele conteúdo do irmão para a gente e vai colocar na nossa vida. Como é que eu agiria nessa determinada situação? Será que eu seria dessa forma como eu estou, tão pura, tão fácil? Será? Será que se eu tivesse a mesma, toda aquela trajetória, todas aquelas vivências, eu também estaria pensando dessa forma que eu estou querendo que ele faça? Então, quando a gente começa a entender que o caminhar é individual, as pessoas vão vir, elas vão passar, elas vão entrar pela sua vida, elas vão trazer conteúdos, mas nenhuma pertence a você, você não pertence a ninguém, porque você só pertence a você mesmo. E a busca é
totalmente solitária. A gente vê Francisco em algum momento trazendo alguém, falando, vamos embora, só ando com fulano. Jesus colocando que é importante caminharmos juntos, como irmãos que se respeitam, que se amparam, mas que caminham. E a viagem é toda hora. Por que troca os papéis nas reencarnações? Pela necessidade da gente, de desapego. Porque hoje eu sou sua mãe, amanhã eu sou sua filha, amanhã eu sou sua irmã, amanhã eu sou sua vizinha. É necessidade de aprendermos a amar todos da mesma forma, mas sem rótulo. E isso vai vir com o tempo, claro. Isso vai vir com o tempo. E esse irmão fala isso o tempo todo. Francisco traz isso o tempo todo, esse amor incondicional a tudo e a todos. A compreensão de entender que você não é perfeito e que eu respeito a sua escolha errada. Que eu falei também do Estevão naquela outra vez, que o pai dele escolhe o caminho e ele respeita o caminho. Ele sabia que o pai não podia fazer aquilo e ainda tentou dar uma alertadinha, mas em momento nenhum, porque nós temos direito ao livre-arbítrio. E quando ela pode... Porque ele está tentando. Ele está tentando viver a vida dele. Esse aqui. Tem que apertar alguma coisa? Ah, tá. Então ele está tentando. Tentando de alguma forma. E eu tô ali na minha poltrona de sabichona, querendo dizer que eu sei mais do que ele, que eu não faria daquele jeito. É tudo errado, né? A gente julga toda hora. Então, o julgar não está errado, no sentido quando você usa ele para o bem. E é aprender, é estudar. É você olhar e falar assim, eu quero ser assim, eu posso ser assim. De repente, nessa determinada situação, não concordo com isso que ele fez, eu não faria desta forma, mas se ele achou, se foi bom para ele, cabe a ele escolher. Cabe a ele escolher. Não dizendo que os erros todos do mundo, as atitudes que a gente vê que são pesadas, que a gente não deva ter a nossa opinião. A nossa opinião nós temos que ter sempre. Mas a opinião é uma coisa que a gente guarda pra gente, né? Ou quando a gente quer auxiliar e amparar, tipo um momento de que você tem que pôr a sua escolha para as pessoas, você tem que pôr a sua escolha, mas sem julgar. Que a gente vive tanto o nosso momento aí de, vamos botar, de política, eu não concordo com várias situações. Mas quem sou eu para julgar se ele fez certo ou errado? Eu acho que não faria. Mas eu não tô lá, daquela determinada hora, vivendo daquela forma, com aquela turba ali, né, com aquela multidão, e criada naquele contexto. Então, eu não sei. Mas eu acho hoje que eu não concordo. Eu não agiria dessa forma. Mas só posso dizer para vocês fielmente se eu viver. Se eu estiver realmente sentada naquela cadeira e vierem me oferecer tantas coisas, e eu, com a minha lucidez, ou não, falar sim ou não. Só assim eu posso dizer. Se eu não viver, eu não posso. Então, a gente não pode condenar. Eu posso dizer sim, não faço, não estou de acordo, não voto mais, não faço isso, vou sair ali reclamando na rua por causa disso, porque eu também não estou de acordo. Está certíssimo. Agora, condenar, ela está errada, ela é uma safada. Gente, a gente não é ninguém para condenar ninguém. É só aquela história, né? Todo mundo tem telhado de vidro. Atire a primeira pedra quem nunca errou.
essa frase não deve sair da nossa cabeça. Porque na hora que a gente for apontar o dedo, vai ter 3 pra gente. E aí a gente lembra disso, que se Jesus virou pra gente e falou isso, é porque ele sabe muito mais do que a gente, né? Ele sabe muito bem que não tem nenhum santo. E é por aí. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Claro. Sim. É, ele tem o juiz ele tá ali com todo o estudo, tem toda uma legislação que ele segue. Ele tem que fazer aquilo ali, ele tá é um outro papel. Agora a gente pode botar assim: você conhece alguém que nunca pecou? Agora, atualmente? Você conhece alguém que nunca pecou atualmente? Então olha só como é que Jesus é sábio. Ele falou naquela época, que era uma época tão pesada, né, que tinha, né, mas que cabe até hoje e vai caber por muito tempo ainda. Hum. Sim, tem. Sim, eu não estou falando isso. Eu falei que o que ele coloca aqui é o julgar quando a gente condena. A gente também não sabe o que, que levou aquele cara a fazer aquilo. A gente não sabe. É julgar quando. Não, não justifica. Não justifica nenhum ato ilícito. Todos os atos têm que ser julgados e tem que ter tem a lei do homem, né? Mas antes da lei do homem tem a lei de Deus e ninguém foge. Sim, sim, e tantas outras atrocidades que pode ter vivido, que a gente viu no caso daquele nosso, que é, pô, como é que fugiu o nome dele agora? É, do próprio livro, todas as atrocidades que a família viveu na infância, a menina que não descambou para o mal, e os irmãos que eram totalmente perdidos. Tem contextos, né? Por isso que é difícil julgar, porque o contexto que aquela figura nasceu, viveu, não que isso diminua o erro. O erro é o erro, vai existir. Mas isso faz com que a gente pare. Vamos com calma? É, vamos com calma, porque quando eu atiro a pedra, eu estou me botando no lugar de o melhor. Exatamente. Porque aquele ali, ele vai ter. Já ouviu aquela parte assim, ó? O escândalo virá, mas que não seja por suas mãos. É a melhor coisa. Uhum. Uhum. Sim. É, exatamente. Sim. É. Porque olha só, é um caso horroroso. É. Já que ela usou o estupro, pra mim, como mulher, é das piores coisas que existe, assim, eu não consigo, é uma coisa que não dá pra pensar. Então, é tão atroz, é tão animal, algo que não dá pra entender. Então, assim, eu vejo um caso desse, eu fico apavorada, mas ao mesmo tempo eu consigo entender, mas não te digo que é um exercício, tá? É um exercício de amor. E esse amor a gente ainda não compreende. Não estou dizendo que a gente não faça. A gente tem que começar a entender isso para tentar transformar essas emoções dentro da gente. Porque é um amor que a gente ainda não consegue amar ao inimigo. Amar o quem te fez mal.
A Mara que faz atrocidades é algo que a gente ainda, na nossa pequenez, não dá para entender. Porque Francisco faz isso o tempo todo. O cara foi lá, cegou ele e ele vai continuar amando e agradece. Ele agradece, obrigada, Senhor, porque era eu que precisei. A pensar, pelo menos a refletir. Exatamente. Porque e quando a gente confia em Deus, e a gente está estudando isso desde o início, se tudo que acontece é necessário, infelizmente eu precisava passar por aquilo? Será? Precisava, cara. É um acerto de contas que você mesmo acertou. É sofrida, dolorida, difícil de entender. Mas a gente está aqui estudando para isso. Para que essas dores sejam mais compreendidas por nós. Mas, assim, para que não cause tantos traumas e que isso não seja tão... que já é muito difícil, mas que conforme a nossa consciência se expandir ao longo do tempo, essas coisas também não vão mais acontecer. A gente sabe que a gente está numa transição, que muitos espíritos já não vão mais reencarnar no nosso planeta. É a mudança de sintonia. Isso vai acabar deixando de acontecer. Mas a gente sabe que o estudo é para que a gente passe pelas situações de uma forma menos dolorosa. A Joana ela estuda a psicologia, ela traz a psicologia, por quê? Porque nós estamos cansados. A nossa psique precisa se libertar. É por isso que ela veio com todo... Primeiro veio o André Luiz com toda aquela parte científica, com toda aquela coisa toda de você conhecer o mundo espiritual, e ela vem agora na transformação psicológica, porque a necessidade é grande agora. Você vê como os maiores dramas da nossa sociedade é depressão, é suicídio, são coisas que estão se acabando com ela. É o câncer que a gente vê falar que o câncer é a doença da alma. Então, assim, a necessidade da nossa mente ter novas conexões, que é estudar a glândula pineal, é estudar sim a física quântica, é se libertar de séculos de prisão, de nãos, de você não pode, você é tolhido, isso é pecado, isso é errado, que está dentro de nós, que precisa. Vem Hamed, vem Joana, vem tantas agora, que a gente vê tantos espíritos psicografando. Liberta-te do medo, leis morais, para que a gente possa entender o que são as leis morais, porque senão a gente vê as leis como tudo que a gente faz é pecado, é errado, e não é por aí. Nós somos indivíduos que estamos crescendo, então nós cometemos erros sim. Só que a gente está tendo a chance de modificar, através das nossas atitudes, esses erros. E só compreendendo e se amando e entendendo que o todo, que eu faço parte do todo e que a plenitude ela vai ser alcançada conforme eu me enxergar parte desse todo, e que quando um mal acontece ao meu irmão, acontece a mim também, porque se vivemos imersos numa sintonia de energias, e essas energias saem constantemente de nós, dos nossos pensamentos, está todo mundo no lodo ou não. Então, quanto mais eu vibrar positivo e querer essa sociedade, eu vou fazer. Pode falar. É escolha. E é escolha. E o Espiritismo traz essa consciência pra gente. É só querer. E a história do servir a Deus e a Mamon, porque quando a gente faz a escolha, pode ser até dolorido no início o caminho, mas é o melhor caminho que pode. E eu falo isso com conhecimento, com experiência. Diversas vezes eu paro, deixo de fazer algumas coisas que, tá todo mundo, todos os meus amigos. Eu fiz escolhas na minha vida. E eu vou te falar. Muitas vezes me fizeram sofrer, mas o sofrer que me fez foi o sofrer daquela pessoa que está crescendo. Sabe quando você está crescendo, você vê seu filho crescendo, e aí você vê que, ele vai passar por determinadas coisas que ele precisa, porque que dói, mas faz crescer. Então, muitas vezes, a dor que vem, muitas vezes não, toda vez que vier uma dor na sua vida, é necessidade do seu espírito de crescer. E a gente está na hora. É o momento da transição, é o momento da lucidez. Vem Francisco falando cada coisa maravilhosa pra gente. Nós estamos aqui estudando um espírito que é, assim, super evoluído, e só depende de nós querer fazer essa transição ou não. Eu também posso ficar na minha mente ainda. Não é bem assim, não. Também, eu tô evoluindo e eu vou evoluir conforme Deus quer, porque Deus... Como nós já vimos, nenhuma alma vai se perder. Nenhuma. Nós todos vamos nos clarear, vamos nos iluminar, vamos caminhar para a luz, vamos sim evoluir. Isso é fato, não tem como. Você vai ver a Joana falando sobre duelo. Uhum.
Vocês viram o ato da menina nas Olimpíadas? Que caiu, elas estavam correndo, aí uma caiu, quando ela caiu, a outra que estava vindo atrás caiu por cima dela. A que caiu por cima dela, levantou, pegou a que tinha caído primeiro, levantou a que tinha caído primeiro. Quando elas começaram a correr, a que caiu, a segunda que caiu foi por causa da primeira. Essa segunda levantou a primeira, botou para ela correr. Quando ela correu, ela caiu de novo. A segunda caiu, porque quando ela caiu por cima da menina, ela machucou o tornozelo. Ela começou a correr assim, só que ela fez assim, não vai. A outra queria ajudar ela não vai. A outra foi. Quando a outra foi, chegou na frente dela, ela chegou por último. Chegou por último, lá no final, a outra corredora veio correndo, abraçou ela, e o COI sentiu que elas tinham sido prejudicadas pela corrida e classificou as duas. E o exemplo que essas duas deixaram para o mundo, isso vai ser marcado para muito tempo, porque a gente sabe o que é uma imagem. Ela não se perde. Então, assim, são coisas que estão se modificando. Sim, temos muito mais perdão. E graças a Deus, né? Mesmo que a gente ainda veja muita coisa ruim. Mas faz parte. Mas faz parte. Faz parte do período. Então, a gente vai fechar hoje com essa parte, porque, para mim, é só isso aqui. Dava 2 aulas. Só o tamanho do conteúdo que ele traz para a gente pensar, refletir. Depois peguem essa frase, essa passagem e ponham para vocês. E leiam diversas vezes. Porque isso aqui é para a gente refletir muito. Porque no momento que a gente fizer essa transição, porque isso é uma transição. A partir do momento que eu começo a não julgar, a não temer, a acreditar, eu estou me transformando naquilo tudo que ele diz para a gente, que Jesus trouxe lá atrás. Então, a transformação depende só de nós. Então, vamos acreditar que nós todos somos capazes. Porque nós estamos aqui. Nós queremos isso. Isso é maravilhoso. Então, eu vou fazer a prece agora, porque estou em cima da hora. Daqui a pouco a Janaína vai vir aqui. Tatiana. Aquele dia eu quase fui para palestra. Alguém quer fazer a prece? Ninguém? Vamos lá. Senhor Jesus, querida irmã Joana, espiritualidade amiga que nos sustenta, querido irmão Francisco, o Senhor que nos traz tantos entendimentos, tantos ensinamentos, dai-nos, Senhor, a clareza nos pensamentos. Dai-nos, Senhor, a escolha correta. Que saibamos olhar para frente, sem temer, apenas amando, assim como o Senhor fez. Ampara-nos, Senhor, todos os dias de nossa vida. Que saibamos levar a luz àqueles lugares que há trevas. Envolve-nos no nosso amor, Senhor, para que possamos caminhar sempre juntos, sem nada temer, contigo ao nosso lado. Muito obrigada. Graças a Deus.